A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Leomar e quero trazer uma palavra hoje para que nós venhamos a meditar nessa palavra, meus irmãos, porque Jesus Cristo está voltando, os fatos estão sendo verídicos a todos os momentos. Está muito quente o mundo espiritual para aquele que é espiritual, para aquele que verdadeiramente segue a Jesus Cristo. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra para que nós meditamos nesta palavra, onde não é pregado essa palavra, onde não é meditado nessa palavra. O Evangelho de João, no capítulo 10, a palavra de Deus se refere sobre o bom pastor, né? Então nós vamos hoje meditar sobre o bom pastor. E a palavra diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, o que mais nós temos visto, o que nós temos assistido, que nós temos olhado, que nós temos procurado, é uma palavra verdadeira. Mas a palavra verdadeira está ficando de lado, porque o pastor hoje ele não é formado dentro da palavra, ele não é formado dentro do espiritual, do Espírito Santo, escolhido pelo Espírito Santo, consagrado pelo Espírito Santo. O pastor hoje simplesmente ele é obrigado a fazer uma teologia, né? E é o pastor teológico, né? O pastor, né, que a espiritualidade dele é muito baixa, né, meus amados irmãos? E nós temos que hoje atentar muito para a palavra, porque como eu leio esta palavra aqui, Jesus Cristo é o bom pastor, né? Jesus Cristo simplesmente ele cuidava das suas ovelhas, né, meus amados irmãos? Porque quando ele simplesmente ali ele deixou a parábola das 100 ovelhas, ali tinha 99 e uma ferida, ele abandonou as 99 e foi atrás da ferida, aonde não acontece hoje, meus amados irmãos. As 99 são atendidas, as 99 são bajuladas, as 99 ali elas têm lugares privilegiados dentro das igrejas, as 99 ali, né, elas têm amizade do pastor, elas têm amizade dos obreiros, né, as 99 que estão sãs, estão gordas, né, e estão dando lucro, mas aquela ferida está ficando de lado, né, meus queridos amados irmãos. Então, nessa noite eu quero deixar essa mensagem, né, onde Jesus Cristo ali no mesmo capítulo, no versículo 11, né, de novo Jesus Cristo vem e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas as ovelhas. É o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, né, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa, né, meus queridos amados irmãos? Olha só, meus irmãos, fica claro que Jesus Cristo, quando ele se refere, né, eu sou o bom pastor, ali Jesus Cristo estava se referindo que ele andava no meio das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, pregando a palavra. Jesus Cristo andava, meus queridos irmãos, tocando das suas ovelhas. E hoje nós chegamos nos lugares, nós chegamos nas igrejas, nós chegamos nas congregações, ali nós não conseguimos nem chegar perto do pastor, nem chegar perto do obreiro, porque o obreiro simplesmente ele está sentado lá em cima, atrás de um púlpito, o pastor tem sua cadeira, que ninguém pode tocar na sua cadeira, e ali, meus queridos irmãos, as ovelhas não conseguem nem se aproximar, tem que marcar hora, tem que marcar dia para chegar e conversar com os homens de Deus. Meus amados e queridos irmãos,
A palavra de Deus diz, e Jesus Cristo diz, que o bom pastor, ele anda no meio das suas ovelhas. As suas ovelhas, ela ouve a sua voz e elas a conhecem no escuro. As suas ovelhas podem estar perdidas, mas se ouvir a voz do pastor, ali elas vão, meus amados irmãos, atentar para a voz do pastor, porque elas conhecem o pastor. Tem lugares aí que tu vai e tu não consegue nem ouvir a voz do pastor, meus queridos amados irmãos, porque o pastor está sentado, ele é intocável, não pode chegar perto, porque é o homem de Deus da casa, né, meus queridos irmãos, ali respeitado, né? O pastor, meus queridos amados irmãos, eu creio que o pastor que Jesus Cristo se refere do bom pastor, é aquele pastor que está ali abraçando as suas ovelhas, está lá na porta, apertando a mão, cumprimentando as suas ovelhas. Aquela ovelha que chega ferida, ele está ali passando bálsamo, remédio, ele está ali acolhendo, meus queridos irmãos, porque o pastor, eu não acredito que exista um pastor que tenha rebanho, que esteja ali com o rebanho de ovelhas, que não sente o cheiro e não cheira a ovelha. Pastor que não cheira a ovelha não é pastor, meus queridos irmãos. Então eu quero dizer nessa noite, aleluia, porque isso me revolta muito, me deixa muito triste com o evangelho que está sendo pregado, o evangelho que está sendo conduzido, dizendo que é o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho de soberbos, um evangelho de pessoas arrogantes, meus queridos amados irmãos, porque eu creio o seguinte, que se nós pastorearmos ovelha, nós temos que sentir o cheiro das ovelhas, nós temos que cheirar a ovelha, porque nós somos os pastores, nós vamos estar no meio delas, meus amados irmãos, ali cumprimentando, ali abraçando. Se o obreiro não pode cumprimentar um irmão, não pode cumprimentar uma irmã, eu creio que ele tem que aceitar Jesus Cristo, ele tem que se converter, porque, meus queridos irmãos, se um obreiro não puder cumprimentar uma irmã, não puder chegar perto de uma irmã, conversar com uma irmã, ver o que a irmã está sentindo, o que a irmã está passando, eu creio que ele tem que aceitar Jesus, meus queridos irmãos, porque ele não é convertido ainda, porque eu acho o seguinte, que se ele chegar perto daquela pessoa, simplesmente vai manifestar o que está nele. Então, meus queridos irmãos, eu peço que você atente para a palavra de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou no Evangelho de João, né, que ele disse, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las a elas, ouvirão a minha voz, e eu então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia! Então, meus queridos amados irmãos, a palavra fica claro. Quando Jesus Cristo se referia na sua palavra, que no seu ensinamento, ele dizia, qual é o que tu ganha de fazer algo para o teu amigo, o que tu ganha de fazer algo para uma pessoa conhecida tua, o que tu ganha, qual é o ganho que você tem, meus queridos irmãos. O pastor vai em busca daquela ovelha perdida, o pastor vai em busca daquela ferida, o pastor não fica sentado esperando que a ovelha venha, para que ele esnobe a ovelha, para que ele fique sentado lá longe, meus queridos amados irmãos, nem vir cumprimentar alguém que está chegando na casa, que se diz casa de oração, que se diz aprisco de ovelha. Então eu peço, meus amados irmãos, que você quer buscar salvação, você busca a salvação, mas busca através da palavra, onde tem verdadeiros homens de Deus, onde tem verdadeiras mulheres de Deus, porque, meus queridos irmãos, tem muitos lugares aí, né, meus queridos amados irmãos, que só buscam a 99, né, aquela perdida eles não querem saber, aquela doente eles não querem saber, aquela vai dar encontro, as outras ali estão tranquilos, né, meus queridos irmãos. Ali se divide, ali eles conversam, ali eles convivem, eles têm uma convivência melhor, né, meus queridos irmãos, quando estão entre amigos. Então, meus queridos irmãos, hoje não tem pastor. Hoje o que a gente vê é um grupo de amigos dentro de uma igreja, mas o verdadeiro pastor que está lá na porta, meus amados irmãos, para abraçar a ovelha, para apertar a mão daquela ovelha e dizer seja bem-vindo à casa do Senhor. Hoje tu veio buscar algo de Deus, né, meus queridos irmãos? É muito difícil, meus amados irmãos. Tu não vê, tu não consegue se alegrar quando tu chega na casa, na casa de Deus.
porque ali tu não é recebido por ninguém, né? A casa de Deus, tu chega lá simplesmente cabeça baixa, sai cabeça baixa, ninguém vai olhar para você e cumprimentar você e dizer: irmão, seja bem-vindo, irmã, seja bem-vindo, jovem, seja bem-vindo. A casa de Deus, meus queridos irmãos. Então eu peço que você medite nessa noite, né, meus queridos irmãos? E eu quero deixar essa mensagem, porque muitas outras mensagens vou gravar, e muitas outras mensagens que Jesus Cristo falou, eu vou falar, porque tem que ser pregado o verdadeiro evangelho, meus amados e queridos irmãos. Quando Paulo se refere, lá na carta aos Gálatas, ele se refere, meus queridos irmãos, eu preguei um evangelho, meus amados, né, e agora estão ouvindo outro, está sendo pregado outro ali. Paulo, ele se entristeceu, meus amados irmãos. Então imagina hoje Jesus Cristo olhando para as ovelhas perdidas, aquelas doentes, aquelas que precisam do apoio, aqueles que precisam de algo espiritual na sua vida, aqueles que estão doentes e precisam de uma cura, preciso de que alguém caminhe eles para o reino do céu, para que lá, porque Jesus Cristo mesmo disse: buscai primeiro o reino do céu e o resto eu vos acrescentarei. Quem vai conduzir, meus amados irmãos, alguém para o reino do céu é através da palavra, através da verdade. Não é através de soberba, não é através de amizade, né, meus queridos irmãos? Amigo tu encontra todos os dias, tem amigos todos os dias, mas o verdadeiro irmão, o verdadeiro crente está faltando dentro da igreja de Cristo. O verdadeiro crente está faltando dentro da igreja de Cristo. Meus queridos irmãos, eu estava pastoreando um trabalho e ali eu estava lavando a calçada daquela casa de oração, eu estava ali limpando as cadeiras, preparando o aprisco para as ovelhas, e passou, meus queridos irmãos, uns amigos de Deus, né, meus queridos irmãos, e me questionaram, porque eles perguntaram para mim se eu era pastor. Eu disse: olha, com a graça de Deus, a consagração do nosso Deus, graças a Deus sou pastor. Aí eles perguntaram para mim se eu não tinha servo, se eu não tinha serva, porque o pastor não podia lavar calçada, pastor não podia limpar a igreja, pastor não podia limpar um banco. Meus queridos irmãos, eu nunca deixei ninguém fazer isso. Eu limpava banco, eu colocava ali orando, colocava em minha mão e dizia: Senhor, aqui uma alma vai sentar, e é eu que tenho que preparar o lugar, porque o Senhor me colocou aqui nesse lugar, porque é aprisco de ovelha, aqui nesse lugar, para que as pessoas venha e encontre algo de Deus. Meus amados irmãos, eu limpava cadeira por cadeira, eu orava sobre aquela cadeira e dizia: Senhor, abençoa aquela pessoa que vai ocupar este assento, esta cadeira ali, meus queridos irmãos. E aqueles irmãos chegaram, meus queridos amados irmãos, e me questionaram que pastor não podia fazer isso. Mas quando eu me lembro da palavra que Jesus Cristo ensinava, que perguntaram para Jesus Cristo qual era o maior no reino do céu, Jesus Cristo disse: não é aquele que está sendo servido, mas sim aquele que serve. Aleluia. Então, meus amados irmãos, tem tantos exemplos na Bíblia que o pastor, ele tem que ser o menor dentro da igreja. O pastor tem que estar lá na porta apertando a mão, tem que estar abraçando o irmão, a irmã, tem que estar ali, meus amados irmãos, adorando aquelas ovelhas que estão vindo para a casa do Senhor, porque não é casa dele, é casa do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, eu quero deixar essa palavra e que você que assistir essa palavra, se você quiser curtir essa palavra, se você quiser comentar essa palavra, que você comente, meus queridos amados irmãos, porque vou estar fazendo esse trabalho, vou estar evangelizando com a verdadeira palavra através do YouTube. Vou estar fazendo isso porque preciso, tenho necessidade, e o Senhor Deus está me cobrando para que eu venha pregar a verdadeira palavra, para que as pessoas venham atentar e venham tirar aquela máscara, tirar aquela venda que está sobre os olhos, que no meio de amigo, no meio de amizade, ali tem a salvação. Não, é onde tem a palavra de Deus. Amém, irmãos?